cidade de São Paulo é notavelmente uma grande concentração de diferentes culturas, artes e arquiteturas todas misturadas, e são elas que vêm a representar parte da nossa história e de nossa cultura brasileira. Com a chegada dos europeus no Brasil, eles trouxeram consigo diversos aspectos de sua cultura e costumes, arquitetura, arte e religiosidade. Tratando-se do centro histórico de São Paulo, podemos observar vários elementos da cultura europeia, desde a sua fundação e até mesmo no próprio nome. São Paulo, o nome dado à cidade, pois foi fundado no dia 25 de janeiro, mesmo dia da celebração à conversão do apóstolo Paulo. Aí nós já vemos uma grande influência europeia, que é o catolicismo. Os fundadores da cidade de São Paulo, os jesuítas, vinham à América com o objetivo de catequizar as tribos indígenas. Por isso foi fundado o Pátio do Colégio, muito importante na formação da cidade, em homenagem a São José de Anchieta. O pátio surgiu com o intuito de ensinar e trocar conhecimento entre os europeus e os indígenas. Assim, os indígenas podiam ensinar a eles a sua língua, que facilitava na comunicação entre eles e, consequentemente, no processo de catequização, além de, claro, haver uma grande troca cultural. Ele ficava localizado entre dois rios, o Anhangabaú e Tamanduateí. O rio Anhangabaú significa Rio dos Malefícios do Diabo, ou Rio Ruim. Os índios acreditavam que as águas do riacho Anhangabaú provocavam doenças físicas e espirituais. São Paulo de Piratininga foi o antigo nome do rio Tamanduateí, que na língua tupi significa Rio do Peixe Seco. Na época da chuva, o rio transbordava. Quando baixava, os peixes ficavam presos e acabavam morrendo. A morte dos peixes atraíam as formigas, e atraindo as formigas chegavam os tamanduá. Por isso o nome Tamanduateí, que significa caminho do tamanduá. Taipa de pilão é uma técnica construtiva que consiste em comprimir a terra em forma de madeira, denominada de taipais, onde o barro é compactado horizontalmente, disposto em camadas de aproximadamente 15 centímetros de altura, até atingir sua densidade ideal, criando assim uma estrutura resistente e durável. O Marco Zero de São Paulo fica na Sé, onde se encontra a Roda dos Ventos e o hexágono monumental. Servia antigamente para a localização de ruas através de um mapa, como se fosse um GPS, pois na época as casas não tinham números. Na Sé também podemos encontrar a sua catedral local, uma catedral monumental de nossa cidade. Construída no seu quarto centenário de São Paulo, ela se tratava da sua terceira construção da cidade. Sua arquitetura mescla o estilo neogótico com o eclético, também buscando as representações da fauna e da flora que faziam a economia do país. Possui muitas pontas, cores escuras e vitrais muito detalhados. O Mosteiro de São Bento é uma igreja onde os monges dedicam suas vidas a Deus e ao culto à igreja. Por ser uma igreja da Ordem dos Beneditos, suas orações e missas são realizadas tradicionalmente em latim e de costas. Sua arquitetura é uma mistura de barroco com rococó, com vários detalhes, principalmente em ouro, e em suas magníficas representações do zodíaco e da astronomia. A Estação da Luz, uma das mais importantes ferrovias da cidade de São Paulo, pois ela liga Jundiaí ao Porto de Santos, além de abrigar o Museu da Língua Portuguesa. Sua primeira edificação, além de simples, era constituído por um pavimento de despache lateralmente à linha. A partir de 1888 é que foram construídas plataformas para receber imigrantes que vinham de Santos para São Paulo. Ela passou por duas grandes reformas gerais até chegar na atual,
sendo a segunda possuindo um estilo neoclássico e a atual que possui um estilo arquitetônico vitoriano, construído com materiais que não eram muito utilizados para a construção civil e vários materiais exóticos na época. Ele foi remodelado primeiramente para, além de receber imigrantes, impressionar os filhos de barões e europeus que vinham de fora do país. Parque da Luz. O Parque da Luz foi o primeiro parque construído em São Paulo, inaugurado em 1901. Antes, ele foi construído e projetado para ser uma zoobotânia de estudos, por isso abriga vários tipos de flora. Dentro do parque, abriga-se hoje a coletiva de artes construída por Ramos de Azevedo. Antigamente, o Parque da Luz foi construído e projetado para se parecer com os parques europeus, mais precisamente os da França, onde se possuíam parques abertos com contato com a natureza. O Teatro Municipal foi o primeiro teatro de nossa cidade. Ele foi palco importante na Semana da Arte Moderna de 22. Sua arquitetura, apesar de ser eclética, puxa mais o estilo francês da Belle Époque. Escritas antigas em latim poderão ser observadas tanto dentro como fora do local, dando ênfase à grande riqueza que o frequentava. O símbolo da Belle Époque paulistana. A construção do Teatro Municipal de São Paulo tem tudo a ver com a influência das tendências arquitetônicas e culturais da Europa no Brasil. No começo do século XX, a população brasileira passou por um intenso processo de reestruturação de seu modo de vida. A grande maioria das cidades foram remodeladas segundo o padrão europeu da época. Seu estilo arquitetônico é semelhante ao dos mais importantes teatros do mundo e foi inspirado na Ópera de Paris. O Teatro Municipal de São Paulo teve influência em seu estilo arquitetônico como a Art Nouveau, a arquitetura do Renascimento e a arquitetura barroca. O que aprendemos com essa pequena visita ao Centro Histórico de São Paulo foi a diversidade de culturas e estilos arquitetônicos que ele nos tem a mostrar, diversas construções com grandes histórias e estilos bem ecléticos, assim como o estilo da cidade.